Uma das coisas mais difíceis da programação é definir nome para variáveis, e no TypeScript isso não é diferente. Você vai ter que definir o nome de tipos, de interfaces e de parâmetros genéricos. Então nesse vídeo eu vou te ensinar as regras que eu uso para definir esses nomes. É claro que vai dar preferência de cada um, mas eu vou te dar os motivos do porquê essas regras que eu uso são melhores do que as outras regras ou fazer qualquer outra coisa aí. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora aprender essa. Uma coisa muito comum em outras linguagens é você colocar um i na frente de interfaces, e tem gente que no TypeScript, quando vai criar um tipo, em vez de colocar o i, por exemplo, coloca um t na frente e daí define o tipo. Uma coisa que é importante você notar é que esse i na frente ou esse t não vai fazer tanta diferença quando você estiver usando no TypeScript, porque em outras linguagens, uma interface ou uma classe tem uma diferença clara entre elas. Só que no TypeScript, a diferença entre um tipo e uma interface é muito pequena. Você só vai realmente querer trocar uma interface ou um tipo em alguns casos bem específicos. Então, não precisa ficar colocando essas letras na frente, simplesmente define a interface como ela, o nome que ela deve ser, e se você quiser saber se é uma interface ou um tipo, você pode colocar o mouse em cima. Mas também, se não for do tipo que você quiser, ele vai dar um pequeno erro e vai ser super fácil de você converter uma interface para um tipo. Outro caso que é importante você lembrar é de nunca declarar tipos ou interfaces do TypeScript com letra minúscula. Por exemplo, colocar aqui components com letra minúscula, o TypeScript ele não vai reclamar para você, só que o que vai acontecer é que a maioria dos editores de código não vão referenciar esse tipo com letra minúscula como se fosse um tipo. Por exemplo, se eu colocar aqui uma variável, você pode ver que a cor aqui da variável e desse tipo, elas são iguais, e ele só vai notar que é diferente quando você de fato colocar com letra maiúscula. Então é muito melhor você definir sempre os seus tipos começando com letra maiúscula, mesmo o TypeScript permitindo você fazer o que você quiser. E você pode ver que o TypeScript realmente não liga para a letra maiúscula do tipo, porque se você tiver aqui uma variável e tiver um tipo, e você, por exemplo, colocar os dois com o mesmo nome e com letra minúscula, ele não vai reclamar de nada, ele vai funcionar normalmente, só que vai ficar esse negócio meio esquisito de você ter uma variável e um tipo igualzinho um depois do outro, porque isso vai parecer muito que é uma variável, mas não é. Então fica muito melhor usar a letra maiúscula para todos os tipos. E agora, quando você tiver um tipo que é genérico, você também tem que dar um nome para os argumentos genéricos. Se você só tiver um argumento genérico, o mais comum é você colocar T, e vai ficar bem claro de definir o que é isso. Agora, se você começar a ter mais de um, o que muitas pessoas fazem é você colocar U e depois V, ou então depois K. Só que o problema de você usar isso é que você vai ficar meio perdido na hora de usar esse tipo, porque você não vai saber o que é T, o que é U, o que é V. Então, qual que é a forma mais fácil de lidar com isso? Quando você tiver muitos parâmetros genéricos, você coloca T e depois o nome do que seria aquilo. Por exemplo, tprops. E depois tdata ou tname. E daí você vai saber que todos esses são parâmetros genéricos e na hora de usar você vai saber o que cada um determina. E por que você coloca o T no começo? Porque se você não pôr o T no começo, pode ser que esse nome que você está definindo, ele tenha um conflito com outro tipo que já existe na sua aplicação ou no seu arquivo. Então, por exemplo, props pode ser algo que exista, ou data, ou name. Então você quer saber exatamente qual que é o parâmetro genérico e qual que é algum outro tipo que já existe. Então você sempre coloca o T antes para você definir como parâmetro genérico, e aí vai ficar muito mais fácil de usar e entender o seu tipo. E um outro ponto importante é na hora de você fazer o plural de algum nome. Por exemplo, no TypeScript, você poderia criar um tipo assim, icons, e colocar as strings do seu icons. Só que isso não é muito bom, porque no TypeScript você consegue definir um tipo que em outras linguagens não é normal definir. Por exemplo, você pode criar aqui um tipo que vai ser um array de icons. Só que se esse array, esse icons já chama icons com plural, e você definir um array, qual que seria o nome desse tipo aqui? Seria, sei lá, array icons. Ficaria algo meio esquisito. Então, o que você vai fazer?
você vai definir o tipo sempre no singular, e daí só quando for um array, aí você coloca ele no plural. Isso é porque em outras linguagens não é normal você definir um tipo que já é um array. Geralmente você define um tipo e depois usa ele como array ou passa um array. Mas no TypeScript, como você consegue fazer isso, sempre defina os tipos no singular e só coloque no plural quando for um array. E essas foram as formas que eu uso para definir os nomes no TypeScript, mas deixa nos comentários se você usa algo diferente ou se você acha alguma forma melhor de fazer o nome de cada tipo, interface, parâmetro genérico. Deixa o like também no vídeo e me segue para aprender mais sobre TypeScript.